boa noite, pessoal. Para quem está chegando agora, a nossa live vai ser sobre oncologia em terapia intensiva. Hoje a gente vai receber uma pessoa super especial que vocês pediram tanto. E hoje a gente vai ter essa live com a nutricionista Catarina Lobo. Só vou esperar ela entrar. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Olá, nossa convidada já entrou, Catarina. Ok, ótimo, gente. Vocês estão me escutando bem? Estão conseguindo me escutar? Só me dê um retorno. Olá, Elizabeth, boa noite. Gleiciane, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live bem esperada. Deixa eu só... Vocês me escutam? Só me dê um retorno se vocês escutam bem. Para que a gente possa discutir. Ok, obrigada pelo retorno. Ótimo, Gleiciane, muito obrigada. Mas enfim, antes de eu começar a live, eu quero dar alguns informes para vocês. Para quem já adquiriu o Guia Prático Nutricionista UTI, nós já começamos a distribuir os bônus. Então, estou pedindo sempre para vocês, se você já adquiriu o Guia Prático, dá uma olhada no seu e-mail, retorna para a gente se você já recebeu, que isso é muito importante para que a gente saiba quem foram as pessoas que adquiriram o Guia Prático, que já conseguiram ter acesso a esses dois bônus aí exclusivos para quem adquiriu o Guia Prático. Então, se você adquiriu, não se esqueça de retornar um e-mail confirmando o recebimento. E outra coisa, ok, obrigado, Carol, pelo retorno. Eu te chamo, Catarina, eu te chamo. Enfim, e outra coisa, compartilhe essa live com outro nutricionista, com outro colega que se interessa pelo tema, que a gente já vai começar. Ótimo! Olá, Cata, boa noite. Oi, amor. Oi, Lu. Ótimo, Olá, pessoal. Boa noite. ótimo, estou te escutando bem. Maravilha. Enfim, Que bom. vamos começar a nossa live, né? Para a gente não deixar de ser pontual. Mas, enfim, a live de hoje foi uma live muito aguardada por todos que estão aqui. Muita gente pediu para que eu trouxesse temas relacionados à oncologia, que trouxesse temas relacionados com o queimato e principalmente atuando em terapia intensiva e nada mais do que chamar você, representando a oncologia aqui da Bahia, e não poderia deixar de chamá-la. Mas, enfim, para quem está chegando agora do Insta de Catarina, meu nome é Luciana Brito, eu sou nutricionista que trabalha em terapia intensiva, trabalho com Catarina há alguns anos aí e conheço muito bem a excelente profissional que ela é. Mas, enfim, e para quem não conhece Catarina aí, do meu perfil, que eu acho difícil, de tantas coisas que a gente posta aí no plantão, não é mesmo? Mas, enfim, eu vou apresentar para vocês quem é Catarina. Catarina Lobo, ela é nutricionista formada pela UFBA. Deixa eu só ler aqui para não esquecer de tudo que tem aqui no currículo. Fez residência em nutrição clínica e é mestre pela INUFBA. É especialista em nutrição e oncologia pelo INCA, o nosso orgulho de lá do hospital. Fez parte do corpo de autores do Consenso Brasileiro de Nutrição no transplante de medula óssea, e na doença, em específico, doença do enxerto contra-hospedeiro. E esse ano ela será novamente palestrante do Congresso Brasileiro, da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Ela é nutricionista referência aqui na Bahia, que é um orgulho nosso, em oncohematologia, e trabalha também em um dos hospitais de referência, em oncohemato, que é o hospital onde nós trabalhamos. Mas, enfim, eu quero te agradecer por você ter aceitado logo de primeira, por estar participando aqui para falar um pouco sobre oncologia, compartilhar os seus conhecimentos, que eu sei que são muitos, a experiência que você tem aí ao longo desses anos na atuação. Olá, muito obrigada, amiga. Amiga, pela sua colega, amiga, Luciana. Queria agradecer primeiro e falar e agradecer as pessoas pela paciência, né? Por terem esperado, que era para ser semana passada, mas eu tive otite. Quem não sabe, eu tenho uma filha de 5 anos e todas as viroses, tudo de criança, eu acaba passando para mim. Então, eu precisei me resguardar um pouquinho, meu autocuidado, né? Para estar aqui conversando com vocês hoje. Agradeço a Lu que é referência em UTI, né? Queria consertar você, eu não formei na UFBA,
Eu formei na UNEB, Ah, verdade. mas eu Verdade. fui abduzida para a UFBA na residência. Verdade, verdade. Tenho muito orgulho das minhas formações, né? A UNEB e a UFBA, né? E o INC, enfim. É isso, eu queria agradecer, né? E eu acho muito importante a gente falar de oncologia em UTI, porque se acaba se deparando, né, Lu? A gente acaba se deparando com os... Eu acabo me deparando e conversando com você, tirando as dúvidas, e você também, ao contrário. Então, tem muitos pacientes meus que eu acompanho por um tempo, vão na UTI, muitos deles retornam, graças a Deus, muitos deles só são um susto por conta da neutropenia febril, que a gente pode explicar depois. Mas, nesse período, precisa, sim, de um atendimento especializado e um olhar mais atento. Então, por isso que a gente troca esse conhecimento, porque eu acabo tendo dúvidas e você também tendo dúvidas, e essa parceria eu acho que é muito importante, né, para o paciente, né? Eu acho que só ele que ganha. Isso, com certeza, e deve acontecer. Porque muitas Isso. das vezes a gente vê alguns serviços, as coisas sendo um pouco deslocadas. Não tem essa interlocução entre o nutricionista que está lá na ponta, na enfermaria, com o Uhum. nutricionista quando o paciente chega na UTI, que é muito importante para a gente, que eu sempre falo. Se a base não foi bem feita na enfermaria, quando o paciente chega na UTI, a gente sente realmente ali tudo que poderia ter sido feito na enfermaria. E graças a Deus a gente consegue ter essa parceria, e a gente vê o quanto é importante essa troca de experiências, esse um outro olhar de como o paciente estava antes de chegar na UTI, e quando ele sai da UTI, a gente dá esse feedback de como ele vai estar voltando para a enfermaria. Isso é muito importante ter, eu sempre falo, o cuidado ele tem que perpassar por todas essas áreas, o paciente ele não pode ficar solto ali ao longo do acompanhamento até ele chegar na UTI, e é isso que a gente vai frisar bastante aqui na live também. Mas, de qualquer forma, como eu sempre falo, oncologia, sempre eu digo assim, quando eu entro na onquemato, para mim é muito difícil, porque eu tenho vontade de fazer tudo que o paciente lá pede, enfim, por conta da própria acessibilidade que eu tenho a entrar na enfermaria. Mas, assim, como é que você escolheu essa área de oncologia para atuar? Porque a gente sabe que é uma área muito difícil, você se depara com várias situações diferentes, vai desde criança, pacientes idosos, jovens, que cada vez mais a gente vê os jovens entrando lá na UTI por conta até de neutropenia febril, como você mesmo comentou. Então, são pacientes muito jovens. Enfim, como foi que você começou a seguir essa área de oncologia? Tipo assim, a oncologia te escolheu ou você escolheu a própria oncologia? Como é que foi isso? É o que eu sempre digo. Você não escolhe fazer oncologia, a oncologia te escolhe, né? Então, me escolheu, né? Na verdade, eu fiz estágio em nutrição e um dos meus estágios, há muitos anos atrás, eu digo que é uma outra vida, porque como faz muitos anos, eu digo, minha outra vida de estudante, enfim. Eu fiz o estágio num hospital da cidade, e me caiu um paciente oncológico. E a minha orientadora do estágio, que é professora hoje da UFRB, Clotildes, ela pediu para eu procurar uma outra referência em oncologia. Então, depois desse estágio, eu fui para um estágio de oncologia, gostei muito da área, mas na época em Salvador a gente não tinha como, assim, hoje em dia a gente já tem mais pessoas que fizeram especialização em oncologia, a gente tem mais espaço para aprender mais oncologia, mas naquela época não tinha. Então, a referência era ir para o Rio de Janeiro, né? Não se falava, hoje em dia a gente tem centros em São Paulo, mais conhecidos, que não eram tão conhecidos na época. Tem em outros lugares do país, mas a gente não tinha. Então, era ir para o Rio de Janeiro. Então, eu fiz a residência da UFBA, porque o INCA, ele não permitia que alguém que saísse da graduação sem experiência entrasse. Hoje em dia já tem uma residência, né? Você já pode sair da graduação e ir direto para o INCA, né? Mas na época não tinha que ter um ano de experiência. Só que o meu ano de experiência foram 2 anos na residência de nutrição clínica. Então, eu já entrei na residência de nutrição clínica com um olhar muito atento para a oncologia, porque eu queria fazer oncologia depois. E minha primeira enfermaria foi uma enfermaria que misturava os pacientes de gastroenterologia com hematologia. E aí me caiu a primeira enfermaria. Então, assim, desde a residência,
né, desde antes dos estágios, mas na residência foi a primeira enfermaria. E eu passei por essa enfermaria várias vezes durante os estágios. E aí, depois eu terminei a residência. Meu estágio opcional da residência foi no INCA. E depois eu entrei na especialização no INCA. Aí fiquei lá. Na época, eu não gostava muito da hemato. Assim, na verdade, eu não conhecia muito hemato. Eu passei pelo centro transplantador. Mas eu não imaginava naquela época que ia trabalhar em algum centro transplantador. Nem imaginava. Então, gostei do conhecimento adquirido, mas ficou meio guardadinho lá. Voltei para Salvador, fiz mestrado, trabalhei, e aí fui chamada para trabalhar no hospital como referência da oncologia, e aí foi o primeiro contato com a hematologia, né? E continuo trabalhando com a oncoclínica, mas a hemato como centro transplantador começou no Hospital São Rafael, e quando passei no concurso só continuou isso aí, né? Então, são anos, assim, são desde 2005 que eu trabalho com oncologia especificamente e com hematologia, com paciente hematológico desde 2011. Ó, tem muito tempo aí de experiência para compartilhar com a gente aqui hoje. Mas é muito importante você dizer isso porque a gente começa a ver o interesse que você começou a ter por uma área específica. Isso é bem interessante, porque que eu sempre falo assim, a gente tem que ter pelo menos algo que a gente se apaixone por estudar. Que eu acho que faz toda a diferença. Quando você acaba não tendo algo específico, uma área que você abre seus olhos, que você brilha seus olhos, vamos dizer assim, para que você possa estudar com a melhor potência, com a melhor performance que você conseguir. Então, isso tudo faz diferença. Só tem a ganhar você, que você vai ali estar trabalhando com algo que você goste, com algo que você deseje, com algo que faz seu coração brilhar, que faz seus olhos brilharem, que seu coração pulsa. Enfim, e claro que o paciente só tem a ganhar com isso também, porque cada vez mais a gente vai ter profissionais especializados naquela área que vai estar tendo esse cuidado do paciente e um outro olhar muito mais específico. E é bem legal ver essa trajetória sua que você demonstra bem isso, a importância que a gente tem de sempre ter esse foco, de buscar o que, é que a gente quer, se especializar, e claro que vai trilhando esse caminho até chegar onde a gente deseja chegar. Isso é bem legal, e muitas pessoas perguntam isso aqui no Instagram, porque muitas pessoas têm o desejo de se tornar nutricionista intensivista, trabalhar em terapia intensiva. Então, tem gente que me segue aqui que não trabalha ainda. E muitas coisas que eles se deparam é uma dificuldade de chegar até a área que eles querem atuar. Eu sempre falo que é um trabalho aos poucos, são tijolos que são colocados. Então, como você mesmo falou, você não entrou diretamente na área, você foi construindo aquilo ao longo da residência, foi vendo se aquilo era mesmo o que você queria, até você chegar a alcançar lugares maiores, e claro que vai depender muito também vamos dizer assim, do que você tem também para fazer, do que você vai buscar, enfim. Mas você quer comentar mais algo? Na verdade, eu quero dizer assim, que a gente, até porque quando você gosta, né, daquilo, existem dificuldades. Então, é muito mais fácil você passar pela dificuldade com algo que você gosta, né? Ter a persistência, ter a disciplina, do que, assim, com algo que não te interessa muito. Então, você pode desistir, você pode, enfim, mas quando brilha seu olho, é mais interessante você ler e você tem um olhar diferente para passar para o outro, que você acaba fazendo aqui no Insta, né? Você tem aquele conhecimento que para muita gente é difícil, mas aí você consegue deixar mais simples para as pessoas entenderem. Eu acho que isso é muito bacana. Isso. E é algo que a gente precisa aprender a compartilhar, né, com a profissão. Porque, infelizmente, a gente não tem esse número grande de profissionais que trazem isso abertamente, até nas próprias redes sociais. Isso, claro que está crescendo bastante, mas a gente tem que sempre valorizar isso, porque um compartilhar com o outro só faz crescer ainda mais a nossa profissão, um valorizando o outro. Mas, enfim, vamos para algumas dúvidas em relação à oncologia em terapia intensiva, que algumas pessoas me perguntam sempre, outras que até mesmo eu me deparo e sempre paro. Cata, me ajuda nisso. E que eu vejo também outras pessoas terem dúvidas, mas vamos ver. Eu coloquei aqui algumas coisas, algumas
perguntas, dúvidas, só para a gente organizar, para não ficar algo sem ter aquela sequência, para a gente conseguir dar o máximo aí de conteúdo na live de hoje. Mas, enfim, quando a gente fala do paciente oncológico, que a gente começa a perceber que esse é um paciente que ele tem uma alta probabilidade de começar a perder peso por conta da própria doença, por conta da própria cascata inflamatória, por conta das alterações que acontecem, por conta também do próprio tratamento que esse paciente é submetido, a gente vê a real necessidade de conseguir triar esse paciente, identificar o risco nutricional, fazer uma avaliação nutricional mais detalhada possível, e é isso que eu sempre vejo você subindo com a sua balança, com o dinamômetro, com o plicômetro, quando você estava com o plicômetro também, mas você subindo com todos esses equipamentos. Mas como é que você faz na prática isso? Como é que você avalia o estado nutricional desse paciente? E como eu falei, quando chega lá na ponta, na UTI, a gente percebe a grande diferença. Então, já pega o paciente na UTI, que tem lá a medida do dinamômetro, tem lá o peso mais atual possível do paciente, mas como é que você faz essa avaliação, até para compartilhar com os colegas também? A avaliação nutricional, como em tudo em nutrição, ele vai evoluindo ao longo do tempo, né? Então, assim, essa avaliação que eu faço hoje não é a mesma avaliação que eu fazia 5 anos atrás. Mas, assim, há uns 2 anos atrás, saiu o último consenso da Sociedade Europeia de Oncologia Clínica, que chama ESMO, tá? Então, ele mostrou uma ferramenta, que é o chamado GLIM, que essa ferramenta, na verdade, ela me abriu, assim, eu sou muito apaixonada por essa ferramenta, porque ela me mostrou vamos dizer, algo que me incomodava, que era a falta de vamos dizer, uma consistência no diagnóstico nutricional. Havia muita diferença entre avaliadores, né? Existe muita diferença entre avaliadores, às vezes até da triagem, né? E então ficava o diagnóstico muito solto. Então eu tinha um diagnóstico, um outro colega tinha outro, e principalmente quando a gente pensa em pesquisa, a gente precisa de um diagnóstico bem, vamos dizer, a gente precisa protocolar esse diagnóstico. E essa ferramenta, ela me deu essa resposta, né? Ela dá uma resposta de como avaliar ferramentas, como avaliar e ter um diagnóstico mais preciso e mais reprodutível, né? Como é que é o GLIM? O GLIM, ele começa... ele não determina exatamente qual é a ferramenta de triagem nutricional, mas você pode usar o ANRS, você pode usar o MMA, você pode usar outras ferramentas. A triagem, ela é escolha do profissional. Eu sempre uso o ANRS, que é a do hospital, né, de escolha do hospital. Em oncologia, você pode usar a avaliação subjetiva preenchida pelo próprio paciente, né? A primeira partezinha dela, que é da triagem. E depois, o GLIM determina alguns parâmetros. Então, você precisa ter um parâmetro etiológico e um parâmetro fenotípico. O que é esse parâmetro etiológico? É alguma alteração ou alimentar ou do trato gastrointestinal que lhe impeça de ingerir as necessidades nutricionais do paciente em 1 ou mais semanas. Além disso, a gravidade da doença. A inflamação, então, é uma doença hipermetabólica, como câncer, é uma doença aguda, mas que está com PCR alto, albumina baixa, então esses são os caracteres etiológicos. Então, precisa ter pelo menos um deles no GLIM para você pensar em diagnóstico de desnutrição, tá? Ponto. Depois você precisa ir para o caráter fenotípico. Então você tem ou uma perda de peso de pelo menos 5% nos últimos 6 meses, ou um IMC baixo, ou algum parâmetro de redução de força muscular. Isso no fenotípico. O fenotípico é perda de peso, baixo IMC e baixa reserva muscular. Então, você precisa de um etiológico e um fenotípico. Você preenchendo um fenotípico e um etiológico, você caracteriza esse paciente como desnutrido ou não desnutrido.
E aí você gradua essa desnutrição em moderada ou grave, certo? E aí isso depende do grau de perda de peso, se foi acima de 10% em 6 meses, o grau de redução dessa massa muscular, por isso que eu uso o dinamômetro, né? O peso, então assim, eu preciso ficar muito atenta com o peso na minha enfermaria, porque a gente tem muita flutuação de hidratação no paciente hematológico. Eu tenho uma facilidade de ter o peso do meu paciente em jejum, porque é um protocolo da minha unidade, como quase todas as unidades. E é um milagre. É Então, na realidade, Então, assim, na maioria dos centros transplantadores se faz balanço hídrico nos pacientes. Então, isso foi incorporado também nessa unidade, né? Desde que ela começou. Mas eu não uso o peso do paciente em internamento como um parâmetro, porque existe uma flutuação, eles recebem muita hidratação por conta da quimioterapia, então pode haver um ganho de peso por conta dessa flutuação, pode haver uma hidratação, além disso pode haver algumas intercorrências de medicação, que a gente pode falar depois, de uma medicação, principalmente o Atra, que o ganho de peso não é um ganho de peso real, é por conta de uma reação, né, inflamatória. Então, eu uso o Glean, na verdade, ele está disponível na internet, para quem quiser baixar, quem quiser entrar em contato comigo, eu posso disponibilizar também, e posso dar uma aula depois sobre o Glean, mas eu acho interessante isso, ele padroniza um diagnóstico nutricional, e para a gente, em serviços, eu acho isso muito importante, muito interessante. E em pesquisa nem se fala, né? Verdade. Agora, uma coisa que você falou é bem interessante. Quando eu comecei a passar um quemato, nas vezes que você não estava, me deparava sempre com essa mudança abrupta do peso do paciente. Então, era coisas assim, cabalares, tipo assim, 3 quilos de diferença da última pesagem. E aí eu disse, gente, como é que pode isso? Será que essa balança está errada ou não? Até eu começar a entender e você ir me explicando como é que acontece toda essa mudança. Aí, como eu te falei, eu sempre vejo você subir com toda armada, dinamômetro, balança na mão, com fita, com tudo. E eu sempre soube que você já começou a aplicar o Glean já tem bastante tempo. Não é algo que a gente está institucionalizado, mas de qualquer forma você tem esse cuidado de você estar tendo essa aplicação aí do Glean. E eu adoro a ferramenta também. Eu uso Adoro. não uso ela, assim, eu não coloco Glean tanto, eu uso os parâmetros do Glean para me dar o diagnóstico. Isso, que é ótimo, porque como você falou, a gente vive num campo muito subjetivo na hora de classificar o diagnóstico nutricional. Então, já me deparei algumas vezes de eu classificar o paciente que tem obesidade, grau 3, grau 2, por exemplo, no IMC, se a gente fosse olhar, como um paciente com desnutrição moderada. E aí eu já vi algumas pessoas tirarem isso e acharem, não, ele não é desnutrido moderado. Eu disse, não, gente, a análise é totalmente diferente. Você precisa ter todo esse conjunto aí de instrumentos e é isso que eu adoro no Glean também. Tanto é que ele eu incluí no meu curso de triagem de avaliação nutricional, porque eu julgo ser uma ferramenta muito importante que a gente consegue ter essa visão aí completa do que como a gente consegue fechar esse diagnóstico nutricional, já que quando a gente começa a olhar para esse gelo, apresenta algumas limitações, principalmente em terapia intensiva. E aí o Glean, ele traz isso para que pelo menos a gente tenha esse norte aí um pouco melhor dessa classificação do estado nutricional. Mas, de qualquer forma, outra coisa que eu queria falar, que você já começou até a falar de alguns medicamentos que podem interferir. Você pode citar alguns medicamentos que na sua rotina que você vê com maior intensidade sendo utilizados que podem causar algum tipo de interferência em relação ao estado nutricional? Enfim, o que é que você observa aí de mais importância? Que você até citou um em relação ao ganho de peso, não é isso? Na verdade, a gente tem, existe, né, um tipo de leucemia mieloide aguda, que chama leucemia promielocítica, que se o paciente estiver dentro da rede de cuidado, ele tem vamos dizer, uma taxa de cura muito grande, cerca de 90%.
E que, se pensar, ele foi descoberto mais ou menos em 70, 80, na década de 70, 80, e que essas pessoas sem esse medicamento, elas tinham uma taxa de mortalidade muito alta. Então, ele foi uma revolução na leucemia mieloide aguda, que é o ATRA. E ele foi descoberto por um japonês. Por isso que chama síndrome do ATRA, né? E a síndrome do ATRA é o que acontece, é uma reação imunológica, certo? Inflamatória, para exatamente matar essas células leucêmicas. E o que pode acontecer é exatamente um ganho, uma das reações em que que a equipe precisa ficar atenta é o ganho de peso rápido, né? Então, o paciente é um dos parâmetros, um ganho de peso de um dia para o outro de 5 quilos, né? Não é algo que a nutrição vá ter a conduta, mas é algo que a nutrição vendo vai sinalizar. Se a gente acaba trabalhando, não tem como trabalhar sozinho numa equipe, é o meu dever entender que esse ganho de peso é perigoso para o paciente, porque ele tem essa síndrome e precisa que a equipe médica seja sinalizada se ela não viu ainda, né? Então, às vezes é porque você acabou de passar no paciente e o médico ainda está se preparando para ver e está vendo outro. Então, a gente precisa desse olhar multiprofissional. Né? Então, essa é uma das medicações, o ATRA. Tem muito corticoide, né? Então, a gente... pacientes que não necessariamente têm um diagnóstico do diabetes, mas eles têm uma hiperglicemia por conta do uso do corticoide. Ele é muito utilizado, o corticoide, como pré-quimioterapia, né, para redução dos sintomas do tratamento, né? E alguns já vêm do protocolo mesmo. Então, já vem de protocolo internacional o uso de corticoide. Então, a gente precisa entender se aquele paciente já desenvolveu um processo de hiperglicemia que vem de 6 meses de tratamento ou se aquilo ali tem um início ou pontual. Então, a gente precisa entender em que momento a gente vai atuar aquilo ali. Tem a questão do corticoide. Tem a questão de todas as medicações que vão alterar a microbiota do paciente, né? Então, a própria quimioterapia, ela é altamente, o paciente hematológico, o paciente oncológico em quimioterapia em tratamento, ele é um paciente em risco de desbiose. Por quê? Ele vai receber quimioterapia, ele vai ter o processo de morte celular, principalmente do trato gastrointestinal, né? Ele vai ter uma quebra de barreira. Além disso, muitos protocolos quimioterápicos, eles fazem com que o paciente tenha obstipação. Aí, o que acontece? Usa laxante, usa óleo mineral. Então, inibidor de bomba de próton, isso tudo é um coquetel no paciente, que é impossível se dizer que esse paciente não vai ter um processo de desbiose. Ele tem que ser, não, é quase impossível numa unidade hospitalar isso acontecer. Então, o que eu falo para meus pacientes é que no momento da quimioterapia, no momento do tratamento, a casa vai estar desarrumada, né? O que a gente tem que fazer é minimizar esse processo e depois arrumar a casa, né? Depois arrumar esse paciente, né? Depois do processo. Então, tem esses... eu acho que mais ou menos esses medicamentos. Tem outros quimioterápicos, tem o quimioterápico do condicionamento do transplante, né? Então, a gente tem, em paciente mieloma múltiplo, o condicionamento, a maioria das vezes, é com melfalano. Então, o protocolo da crioterapia, lembra, amiga? Eu lembro. Então, lembro que da última vez me pediram quando eu passei. Então, o que precisa é protocolo do melfalano. Na hora de infusão do melfalano, como ele é altamente emetogênico, então precisa que o paciente chupe o gelo, fique com o gelo ali. Também a gente precisa mandar. Então, tem a
cada hospital vai protocolar a crioterapia de uma forma. Tem hospital que é gelo, tem hospital que é gelo picolé, né? Gelo picolé e sorvete, então depende muito dessa questão. E não esquecendo que não medicamento, mas a gente tem o pessoal da odonto também, que faz a laser terapia e que precisa conversar com a gente também. A gente precisa ter essa parceria também para ajustar a alimentação durante a laser terapia. Isso, é um mundo, eu falo sempre que quando eu entro na enfermaria de onco, é um mundo e é muito interessante ver que a equipe é muito unida, como você falou. Então, Não ali tem você como. consegue ver o trabalho altamente multiprofissional, um sinalizando o outro, como eu falei. Assim que eu cheguei na unidade, já me sinalizaram: olhe, manda o gelo para tal paciente que ele vai começar o tratamento, enfim. E aí você vê mesmo a importância ali do trabalho em conjunto, do trabalho em equipe. Não tem como você trabalhar isoladamente. Claro que nenhum local, eu sempre falo, não tem como hoje Sim, a gente trabalhar de uma forma uniprofissional. A gente precisa trabalhar em conjunto. As pessoas que não sabem trabalhar em equipe, elas precisam aprender a trabalhar em equipe, porque não tem como a gente trabalhar sozinho, isoladamente. A gente precisa ter uma visão do todo. A gente não consegue segurar tudo de uma vez só. A gente precisa de outras pessoas ali ao nosso redor, até para nos direcionar com a melhor conduta nutricional, coisas que a gente não vai entender, vai ter outro profissional ali que vai dominar a área, ele vai conseguir entender e explicar para a gente. Só uma coisa que teve uma pergunta aqui de Fran, para poder eu não passar a pergunta. Se vocês tiverem perguntas, é mais fácil vocês mandarem na caixinha de interrogação. E assim eu não consigo me passar na hora da live, porque a gente fica empolgada com a explicação que Cata está trazendo, enfim. E aí eu não me passo. Mas Fran, ela perguntou sobre o GLIM, para falar um pouco mais sobre o GLIM. De qualquer forma, o que acontece? O GLIM ele é uma iniciativa internacional para padronizar o diagnóstico de desnutrição. O que isso. aconteceu? Eu não lembro agora o ano, não sei se você lembra, Cata, mas enfim, é uma coisa que não vai acrescentar tanto saber o ano, mas é bem recente isso, porque foi o quê? É um consenso de vários pesquisadores de vários locais do mundo, que eles entraram em um consenso, realmente foram várias reuniões para se definir qual era para montar, na verdade, uma ferramenta que pudesse fazer o diagnóstico nutricional de uma forma mais apurada. Porque o que acontecia? Se você for pegar os estudos, tal estudo utiliza tal ferramenta para fechar o diagnóstico nutricional. O outro estudo utiliza uma outra ferramenta. O outro estudo utiliza de uma forma subjetiva. Então, não tinham critérios padronizados até para que se consiga comparar. Tanto é que se você for começar a ver estudos que trazem prevalência de desnutrição, vocês vão perceber uma margem bem ampla de prevalência, porque vai depender muito da ferramenta. E o GLIM veio para isso, para tentar padronizar uma ferramenta de diagnóstico nutricional para que todos pudessem falar a mesma língua. E como Cata até explicou muito bem, os fatores ali etiológicos, enfim, que têm que ser utilizados. Se vocês forem perceber, quando a gente avalia o estado nutricional, ele traz várias coisas, até um exame físico você pode fazer, já que se você não tiver instrumentos. Então, muitas Isso. pessoas falam assim, eu não tenho um dinamômetro para avaliar, eu não tenho um corte de L3 para avaliar massa muscular. O GLIM, ele é altamente democrático. Ele Mais traz para específico, você exame família, físico, né? circunferência de panturrilha, Foi. isso, que você pode utilizar como padrão ali para avaliar o estado nutricional. Então, como eu Uhum. sempre falo, é uma ferramenta altamente democrática que você pode utilizar até mínimos recursos que você tem na instituição onde você trabalha. Só o que não pode, o que fica de mensagem, é que a gente não pode deixar de fechar o diagnóstico nutricional desse paciente. E aí o GLIM, como a Catarina usa, ela gosta bastante. Eu também super aprovo o GLIM, a utilização do GLIM, mas se você tiver alguma dúvida, Fran, mas pode entrar em contato comigo, ou então com Catarina também pelo Instagram, que a gente consegue aí te explicar um pouco melhor também. Isso, isso. Mas, enfim, então, do GLIM é isso. E só retornando, se alguém tiver dúvida, coloca na interrogação que fica mais fácil para na hora a gente buscar essas dúvidas aí de vocês. E não deixar passar nenhuma dúvida aí para sempre colaborar com a live de hoje.
Mas, enfim, só para a gente dar sequência em relação aos medicamentos, Catarina explicou bem, e isso já me deparei várias vezes com várias dúvidas em relação aos medicamentos, que são vários medicamentos, tanto é que muitas vezes eu paro e te pergunto, assim, esse medicamento, o que é que influencia, enfim, para que eu pudesse entender. Aí, por isso que eu trouxe, pedi até para você falar nessa live aí, porque muitas pessoas também, com certeza, não sabem e têm dúvidas também relacionadas a isso. E uma coisa que eu queria que você comentasse é que quando a gente fala do estado nutricional, e você mostrou muito bem isso, do cuidado que deve se ter com fechar o diagnóstico nutricional do paciente. Não é só fechar, é você ter essa linha aí de cuidado ao longo do internamento, avaliar o paciente que precisa ter algum tipo de terapia nutricional, como é que vai ser essa prescrição nutricional. Se a gente for olhar as duas pontas do cuidado, eu sempre falo assim, que você está na ponta do ambulatório, que é aquele paciente, quando ele chega no ambulatório, que você presta todo o cuidado e você está na outra ponta do cuidado terciário, que é no hospital. Então, muitas das vezes, esse paciente ele chega para a gente no hospital altamente debilitado do ponto de vista nutricional, se ele não tiver o cuidado lá na ponta, que é esse ambulatório, esse consultório, e aí. E eu sempre falo, eu penso assim, poxa, você tem umas duas visões, você tem uma visão do SUS, você tem uma visão de um atendimento privado, isso particular, enfim. E eu queria saber de você que muitas coisas a gente se depara quando a gente chega na UTI. Que muitos pacientes a gente percebe quando ele chega na UTI que ele poderia ter um preparo imunológico prévio ali, depois da cirurgia, a gente às vezes vê que o paciente interna não tem aquele status nutricional tão desejável assim, para ele se recuperar melhor no pós-operatório. Mas o que é que você acha, tendo essa sua vivência, tanto de ambulatório, de consultório, e a ponta que você tem no hospital, quais são os fatores que podem limitar esse paciente de conseguir ter esse preparo imunológico prévio, que é o que a gente sente muita falta quando ele chega lá na UTI, no pós-operatório, de uma cirurgia relacionada ao câncer, enfim. O que é que você aponta aí como os fatores que você consegue observar? Acesso, né? Então, acesso a essa habilitação nutricional. Então, eu falo, quando a gente fala de preparar o paciente para um transplante de medula óssea, uma quimioterapia, uma cirurgia, hoje em dia a gente fala de habilitação nutricional, né? Então, como esse paciente vai ser habilitado, né? Então, quando... Isso depende muito da estrutura do hospital, da estrutura do paciente, estrutura da equipe. Eu vou dar um exemplo. No paciente em transplante de medula óssea. Então, hoje nós já estamos conseguindo ter a maioria dos pacientes de transplante passando no pré-transplante com a nutrição. Então, essa avaliação nutricional é feita no ambulatório. Então, o risco nutricional já é triado e o preparo, por mais que o sistema SUS não forneça o suplemento específico para ambulatório, para casa, existem condições, né, de prefeitura, estado, governo, de você solicitar o fornecimento de um suplemento nutricional para esse paciente, ou uma sonda, enfim, preparar esse paciente. Talvez não seja o produto ideal, mas você já consegue. Então, isso já é uma ajuda, já é um avanço. Quando a gente vai para um paciente ambulatorial, particular, então esse paciente já é triado, ele já vem uma iniciativa familiar, ele já vem de uma organização em que o médico da equipe consegue encaminhar o cirurgião, acontece lá no consultório, o cirurgião encaminha, o cirurgião, qualquer profissional da equipe, encaminha para a nutrição. E esse paciente já sabe que ele precisa daquele preparo, ele além de ter a avaliação nutricional, aquele produto, aquele suplemento, aquela sonda já é um produto mais avançado, um produto especializado, né? Ele tem um acesso maior. Mas a gente também tem a outra ponta, daquele paciente que não conseguiu ter ambulatório antes, não conseguiu passar pela nutrição antes. Então, seja ele numa cirurgia bariátrica, seja ele numa cirurgia urológica, um outro tipo de câncer,
que acontece? Esse paciente, ele vai para a cirurgia sem um pré-operatório e algumas vezes vai de alta sem a possibilidade em dias desse pós-operatório, né? Então aí, problema tudo é esse, é essa estrutura que precisa melhorar desses pacientes que está começando, os profissionais, eles têm consciência, mas a estrutura da rede de saúde, às vezes, não possibilita que isso aconteça, né? O recurso não chega, né? Então, a gente precisa se organizar no sentido de que isso avance, né? Acho que isso é o principal. Verdade. Que a gente vê o cuidado que a gente tem no momento até da alta do paciente, de se preocupar em dar um relatório, se isso for feito antes, ótimo, também em algumas situações, se puder, enfim, para que esse paciente ele tenha o máximo aí de cuidado. E como eu falo disso da ponta do paciente, quando chega lá na UTI, é a grande dificuldade que a gente vê, porque muitas das vezes um paciente, quando chega lá para a gente, tem um estado nutricional bem debilitado. Em cima da hora da cirurgia. Mesmo Isso. dia da cirurgia. Isso. Como é que prepara o trabalho imunológico é isso que a gente consegue fazer? Não Isso. consegue. Não tem como, até porque interna em um dia, vai fazer cirurgia no outro, às vezes interna no mesmo dia para operar no mesmo dia, enfim. 3 vezes depois vai embora, a gente não consegue orientar, né? Porque quando a gente vê, já foi embora. Isso, e aí fica essa ponta aí meio perdida durante esse processo. E como eu falei para você, essa grande dificuldade quando a gente chega em terapia intensiva, quando a gente pega esse paciente mais debilitado, é um paciente que às vezes demora um pouco mais de sair da ventilação mecânica, se esse paciente já veio entubado, se não conseguiu entubar lá no próprio procedimento cirúrgico, então tem um pouco mais de acompanhamento mais arrastado, ou às vezes é um paciente que ele vai voltar de novo para a UTI, infelizmente, e tem um desfecho um pouco mais desfavorável, tem outros que conseguem ter um desfecho melhor, mesmo que ele não tenha tido esse preparo aí imunológico, mas claro que as evidências demonstram que quando a gente consegue fazer esse preparo imunológico, a gente reduz sim consegue reduzir as complicações que ele possa ter durante esse período aí do pós-operatório, complicações infecciosas, decência de feridas, enfim. Então, quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor. E algo que você chamou a atenção, que você fala sobre o transplante, que você tem esse acompanhamento do paciente antes dele chegar lá no hospital para fazer o transplante, mas só para poder as pessoas que estão aqui entender como é esse processo do diagnóstico do paciente. Ele tem um quadro oncohematológico que precisa fazer um transplante de medula óssea, como é que é isso? Como é que se dá esse processo do tratamento, enfim. Pronto. Só fazer uma questão. Tem uma pessoa bem interessante aqui, que está aí, Reginaldo, que ele é assistente social. Ele é filho de uma paciente minha. E, assim, a questão do serviço social, né? O quanto é importante entre a admissão em qualquer serviço e a alta, esse apoio do assistente social, né? Enquanto a pessoa que vai fazer a ligação entre o nutricionista do laudo nutricional, do suplemento para a prefeitura, para o estado, para o governo federal, que entende essa questão da estrutura econômica social do paciente, isso vai interferir para o nosso diagnóstico, para a nossa conduta nutricional. Então, é só esse adendo aí. Mas voltando, né, para a questão do paciente. O paciente, nem todos os pacientes que a gente recebe de transplante são pacientes que, desde o diagnóstico, estão com a gente. O Hospital das Clínicas, e ele é uma referência na Bahia, é uma das referências do Brasil, né, em transplante. Então, a gente tem pacientes que, desde o diagnóstico, eles já são acompanhados com a gente. Então, esses pacientes acompanhados no ambulatório ou acompanhados em enfermaria, às vezes tem quimioterapia que precisa fazer internado, né? Então, é um paciente que, os nossos serviços são pacientes que a gente já conhece. Então, ele tem um diagnóstico, ele faz a quimioterapia internado, então a gente já conhece o paciente, a gente já sabe, né,
o porquê, a indicação do transplante, já tem vínculo, né? Então, a gente já acompanha esse estado nutricional e já vai implementando essa habilitação durante o processo de tratamento anterior ao transplante, né? Porque, como é uma equipe, então, a gente sabe quando aquele paciente ali tem indicação de transplante logo que ele chega, logo que ele é diagnosticado. Mas existe sim um paciente que veio de outros serviços. O que acontece? Ele tem o diagnóstico de uma doença hematológica, seja ela um mieloma, uma leucemia, um linfoma. Então, ele passa por um processo de tratamento, que pode ser quimioterapia, que pode ser junto também com a quimio-radioterapia, e ele precisa estar sem a doença, né? Com a doença em remissão, e nesse momento, ou um resquício de doença, para entrar para o transplante, né? Então, ele fica esse tempo de tratamento e depois ele é indicado para o transplante. Nessa indicação, a gente entra, né, como equipe pré-preparo. Então, esse paciente, ele precisa, no ambulatório, passar por todos os profissionais. Então, o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o assistente social, o odontólogo, né, o técnico de enfermagem, e a gente está, muitos serviços já tem o terapeuta ocupacional, o nosso serviço tem psicologia, a fisioterapia precisa estar, em alguns serviços está. Então, o que acontece é que existem reuniões da equipe, que existe a indicação médica, mas existem outras indicações, outras questões envolvendo o paciente, o estado de saúde em geral, que precisa ser discutido para ver se o paciente tem condição ou não de fazer o transplante. Então, existem casos em que o paciente não está habilitado nutricionalmente para fazer o transplante, ele está muito debilitado. Como é que ele vai receber uma quimioterapia em alta dose, com um grande risco de outras complicações, se ele está desnutrido, né? Se ele está muito fraco, né? Então, por isso que precisa. Às vezes é um paciente que não é questão nutricional, é uma questão psicológica, né? Você ficar um mês internado. Tem gente que precisa conversar com a equipe, precisa ver se esse paciente tem condição, tem uma família, um suporte familiar para ter as orientações do transplante. Será que ele consegue seguir as orientações do transplante e se manter bem depois? Então, tudo isso é pensado em equipe, né? Então, a gente já faz isso desde a indicação. Verdade, que tanto é que até Reginaldo colocou aqui que é uma equipe multiprofissional bem envolvida. Realmente, se a gente não tiver isso, a gente não consegue partir para auxiliar o paciente, enfim, então a gente não consegue trabalhar em conjunto, que é isso que a gente sempre bate aí, da importância do trabalho em equipe. E quando a gente começa a falar, no início da live eu falei para vocês que Catarina ela participou como uma das autoras do Consenso Brasileiro de Nutrição, o específico de doença, né, do enxerto contra o hospedeiro, mas você pode comentar um pouco o que é que seria isso, essa complicação, como é que se desenvolve, o que é que se tem que ter atenção aí em relação à terapia nutricional, porque algumas pessoas com certeza não tiveram contato com essa Sim, complicação que acontece. Eu mesma, raramente eu já vi na UB, raramente eu vi, enfim. já não tem, né? O que acontece? A doença do enxerto contra o hospedeiro, ela acontece no transplante alogênico, que é o transplante que existe um doador e um receptor. É diferente do transplante autólogo, em que você doa para você mesmo. Assim, um processo em que você guarda as células saudáveis para você utilizar depois. Então, esse é o autólogo. Esse não vai ter doença do enxerto, não vai haver uma reação imunológica. Então, vai acontecer o seguinte, é uma reação dos linfócitos T do doador ao sistema imunológico da pessoa que recebe. Então, essa reação, ela pode acontecer em qualquer tecido. Mas o que é mais comum? Pele,
pulmão e o nosso trato gastrointestinal, né? Então, essa doença do enxerto, ela pode aparecer precoce ou pode aparecer tardia, né? Então, existem sinais, né, de que você precisa, de que essa doença está acontecendo no trato gastrointestinal, né? Então, diarreia, complicações do trato gastrointestinal mesmo, né? Diarreia com volume muito grande, maior de 500 ml por dia, intolerâncias alimentares, vômitos, náuseas, e aí então esse é um diagnóstico que é fechado com exames de imagem, né? E exame físico e percepção clínica, né? Então, mas é algo que a gente da nutrição precisa estar bem atento, principalmente no cuidado, né, da doença do enxerto, porque é o nosso trato gastrointestinal, né? Então, em alguns momentos a gente pode usar uma nutrição parenteral, em outros momentos a gente vai usar uma nutrição enteral semi-alimentar no primeiro momento, outras a gente vai poder evoluir um pouquinho para polimérica, depois para via oral aos pouquinhos. Então, tem a graduação, né, de evolução dessa dieta no paciente com a doença do enxerto contra-hospedeiro intestinal. Mas a gente precisa lembrar que como existe uma doença do enxerto de pele, que dependendo do grau dessa doença do enxerto, se for 3 e 4, a gente trata esse paciente como se fosse um paciente queimado. Então, a gente tem que usar o suplemento, toda a conduta diedoterápica com um paciente que precisa de uma cicatrização intensa, né? Então, precisa se conhecer um pouquinho mais para a gente, né, conhecendo a equipe, com o paciente, para a equipe diagnosticar e a gente estar ajudando da melhor forma possível. Isso. É bem importante te trazer isso, porque quando eu comecei a ler o consenso, vocês trazem bastante isso. Que tem uma prevalência que acontece de 30% a 50% dos pacientes que podem desenvolver a doença do enxerto contra-hospedeiro. E eu vou aproveitar aqui, a quem está assistindo a gente, recomendando que veja o consenso brasileiro de terapia nutricional, enfim, em relação ao transplante de medula óssea. Ele é dividido em vários capítulos, pelo que eu vi, né? De adulto, tem idoso. E foi publicado na revista Einstein, né? Porque a grande organização do Consenso Brasileiro de Nutrição e Transplante de Medula Óssea foi da equipe do Albert Einstein, principalmente a doutora Andréa Pereira, e daí ela chamou os centros transplantadores. Então, quais foram os profissionais, né, desse consenso? Hematologistas, nutricionistas e nutrólogos e outros profissionais envolvidos no cuidado da terapia nutricional desse paciente. Então, ele é muito rico. O consenso não é um artigo só, ele é dividido em alguns artigos, todos eles já foram publicados, né? Tem a doença, tem o da adulto, idoso, pediatria e doença do enxerto contra-hospedeiro. E é bem interessante mesmo. Isso, é bem rico. Quando você começa a ler, você começa a entender muita coisa que vocês trazem. Consegue abrir de você entender esse mundo, que é uma outra história que a gente não tem acesso, né? A gente não... é uma coisa que Luciana sempre ouve, e todos os residentes de nutrição que passam pelas hospitalas clínicas ouvem. Eu acho bom vocês passarem pela hematologia, porque são poucos os lugares que a gente tem acesso, né? Aqui em Salvador, a gente tem um hospital particular que faz transplante e o hospital das clínicas que é público, onde um profissional que fica em Salvador tem acesso a conhecer, ter esse conhecimento, né? Eu não tive muito tempo depois. Isso. Tanto é que na minha residência eu não tive contato assim com a enfermaria exclusiva de transplante. E eu tenho essa oportunidade agora, trabalhando, de ver esse acompanhamento aí do paciente e ser tanto tá na ponta ali da enfermaria, claro que eu não passo com muita frequência, mas estando também na ponta de receber esse paciente lá na UTI. Mas, enfim, como você estava começando a falar sobre terapia nutricional, interal, parenteral,
eu vejo muita resistência em muitos momentos da própria equipe, em passar uma sonda, em passar ali um acesso para início de nutrição parenteral, e muitas vezes a gente se vê ali angustiado, porque a gente sabe, poxa, esse paciente não está conseguindo atingir meta nutricional. Eu já iniciei suplemento, já iniciei suplemento em pó, suplementação com suplemento líquido, já mudei tudo que esse paciente tinha para oferecer, até já coloquei todos os tipos de recursos que nós temos no hospital, para que a gente possa mudar um pouco essa alimentação desse paciente, mas ele não consegue muitas das vezes atingir meta nutricional. Tem como você explicar um pouco por que acontece essa resistência da equipe de não passar sonda muitas das vezes, de não passar esse acesso para iniciar a nutrição parenteral? Por que acontece isso aí, dessa dificuldade que a gente se depara aí com certa frequência? Existem algumas resistências. Em relação à sonda, que é a via, se você não consegue usar a via, né, oral, a primeira escolha é sempre a via enteral, né? A maioria dos profissionais médicos e outros profissionais de saúde, enfim, acabam tendo muito receio da sonda por conta da passagem. Então, o paciente está plaquetopênico, então o medo é o risco de sangramento durante a passagem da sonda. Existe alternativa para isso? Existe. Alguns pacientes que são previamente desnutridos, eles já têm consensuado, não só no nosso consenso brasileiro de transplante de medula óssea, mas em consensos ASPEN, ESPEN, enfim, consensos internacionais, de que você, nesses pacientes previamente desnutridos, que você sabe que não vai atingir a meta, atingir nem chegar a 75%, nesse paciente já existe uma indicação de fazer uma passagem precoce. Existem alguns centros que trabalham com pediatria, inclusive no Brasil, que eles já fazem essa passagem. Antes da criança entrar no período de aplasia medular, ou seja, de uma redução de todas as linhagens do hemograma, a criança já passa uma sonda, né? Então, já é meio que consensuado na pediatria. No adulto, ainda, muitos centros ainda não pactuam, tem muito esse receio ainda. Quando o paciente ele já está aplásico, já está com muitos sintomas gastrointestinais, você entende que uma passagem de uma sonda que não seja endoscópica, tenha-se o receio por conta do medo de migrar, né? Dessa sonda migrar, e dependendo da fórmula que você vai usar, por conta da descamação de todo o trato gastrointestinal, você não utilizar a passagem de uma sonda com a forma polimérica, por exemplo, né? Então, nesse momento que você tem um vômito incoercível, que você tem uma diarreia muito intensa, esse estado desabsortivo, qual é a via de escolha? A nutrição parenteral, né? E existe um receio muito grande na equipe por conta das infecções, né? A ponta de infecção de ponta de catéter. Hoje em dia, esse receio é muito mais um receio antigo do que um receio atual. Então, os estudos já mostram que não existe diferença significativa entre infecção em um paciente que está usando nutrição parenteral e um paciente que não usou nutrição parenteral. Hoje em dia, o que mostra é que o paciente de nutrição parenteral, que não pode usar o trato enteral, e ele é alimentado por via venosa, ele tem mais benefícios, tem mais tempo de recuperação de medula, mais tempo de recuperação, menor uso de antibiótico, menor tempo de internamento, melhor recuperação de saúde para alta do que o paciente que não recebeu. Então, é uma questão de formiguinha, né? E fazer isso aos pouquinhos e mostrar que você tem mais de novo de consenso,
né? Mas é realmente um trabalho árduo com a equipe. Às vezes é bem angustiante. E às vezes o que acontece é que esse paciente, que esse paciente está nesse momento de não atingir muito perto da pega da medula. Então é normal que se você espere, existe o consenso diz isso, né? Se você tem até 3 dias em um transplante autólogo, um paciente para ele mesmo, você espera que joga para pegar a medula, tudo vai melhorar. Então, tudo não é questão. Agora, se for, tá no início do transplante, que ainda vai passar pelo processo todo, aí você precisa avaliar realmente com mais cuidado. Então, é bem amplo, mas assim, tem que analisar com a equipe, tem que mostrar dado e tem que ser realmente, tem que ir. Realmente é avaliação individual mesmo. E isso a gente Sim, percebe sim. até na própria prática mesmo. A resistência, claro que a gente entende todo o contexto que a equipe explica, os motivos, enfim. Na UTI a gente vê também algumas dificuldades, mas, por exemplo, o paciente que é plaquetopênico, a equipe já essa correção não, ele já tem a infusão de plaquetas, enfim, para corrigir ou aumentar um pouco mais para chegar pelo menos a um ponto de corte. Chegou nesse ponto de corte, passa essa sonda. Se for necessário, passa uma sonda via endoscópica para ser um pouco mais seguro. Enfim, mas que a gente não deixe de ter essa conduta aí para o paciente, que a gente sabe que ele vai precisar. A gente sabe que pode sim mudar desfecho do paciente, a gente precisa ter maior atenção. E uma outra coisa que eu queria que você comentasse desse universo que você está falando bastante disso. Então, algumas condutas antes eram adotadas, a gente sabe que hoje não é bem assim. Isso aconteceu muito com a dieta para neutropênico. Eu lembro muito do meu tempo de residência, das restrições que a gente fazia na dieta do paciente. Algumas, ao longo do tempo, a gente até no serviço foi modificando, porque a gente percebia que o paciente ficava cada vez mais restritivo. E isso, muitas das vezes, tem essas evidências mais fracas em literatura. Eu queria que você comentasse como essa dieta para neutropênico, o que as referências hoje mais atuais trazem em relação ao tema. Não existe consenso do que seria uma dieta do neutropênico. Então, isso é de serviço para serviço, né? Então, assim, você fala dieta para neutropênico. Cada serviço usa uma restrição ou não usa uma restrição. Então, não é um consenso. Não existe nada pactuado entre os centros e entre os profissionais, né? E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? E o que os estudos mostram, né? Que dietas muito restritivas, elas estão mais relacionadas a uma redução de aceitação da dieta e maiores taxas de desnutrição e perda de peso e perda de sarcopenia, todos os outros comprometimentos do estado nutricional. Se existe recomendação, sim. O paciente ele está neutropênico, ele chega com 0 de neutrófilos, o paciente está completamente suscetível a qualquer doença transmitida por alimentos. Então, o que é que se deve fazer? O que se deve fazer é conduta higiênico-sanitária. O seu serviço está organizado para receber esse paciente. Você ter profissionais que trabalham com você e que lhe dão suporte. Os copeiros precisam ser treinados, né? A questão, você tem que... Todo o processo de contaminação cruzada, higienização dos alimentos, né? Quais são aqueles alimentos, quais são as condutas, quais são os protocolos para redução das doenças transmitidas por alimentos. O tipo de água, né? Tudo isso. Se o acompanhante ele come no quarto, se traz comida de fora, se é trazido comida de fora, como é que essa alimentação chega, o condicionamento do alimento para chegar ao paciente, né? Então, o processo tem que ser de você treinar os profissionais,
para a redução de doenças transmitidas por alimentos. Higienização e prática dos colaboradores e higienização, conservação e distribuição da maneira mais segura para o paciente. Sim, existem alimentos que a gente são mais suscetíveis, né, a esse tipo de infecção. A gente sabe das aflotoxinas, então a gente entende que os alimentos que têm fungos ou que têm mais propensão a risco de contrair infecção fúngica são alimentos que a gente tem que conversar com o paciente e orientar. Não existe consenso ainda, por mais que eu ame probiótico, não existe consenso ainda de uso de probiótico em paciente neutropênico, né? Então a gente não pode usar. Pesquisas existem, mas ainda a gente não sabe as cepas, então tem que ter muito cuidado. Então, é isso, é cuidado. A dieta restrita, sem um cuidado, esse cuidado por trás, não vai funcionar. Só vai deixar o paciente mais desnutrido. Isso, verdade. Que tanto é que a gente vê essa importância de todo o cuidado, até na nossa rotina mesmo, que a gente tem copeiras específicas para atuar com esses pacientes. Então, não são todos os tipos de copeiras que passam, são copeiras fixas, que elas não circulam em outras enfermarias no hospital, são específicas ali para atuar no onquemato, e é isso como você falou. Então, essa importância de treinamento do copeiro, de copeiro saber a importância ali da manipulação, das questões higiênico-sanitárias, para que a gente tente ao máximo minimizar ou até erradicar qualquer tipo de risco de desenvolvimento de alguma coisa relacionada à transmissão dos alimentos. O que eu digo, as minhas copeiras, Noelle e Dalva, são os meus braços direito e esquerdo. Então, sem elas, eu não consigo fazer muita coisa. Então, a gente pensa, mas a prática, a gente precisa estar conectado para a prática realmente estar ali, para chegar no paciente da melhor maneira possível. Verdade, com certeza. E uma outra coisa que eu queria que você comentasse, que como eu falei da dieta neutropênico, que era algo que a gente via com muita frequência, as prescrições já saíram muito assim dessa forma, dieta para neutropênico, a gente já viu muito isso, mas enfim, uma outra coisa que a gente fazia muito era em relação à suplementação de glutamina. Quando a gente via um paciente com mucosite, seja intestinal, seja por via oral, ali bocejava com glutamina, enfim. E no consenso vocês trazem algumas observações em relação à glutamina. Tanto é que no consenso da ESP também, de paciente oncológico, traz também, mas eu queria que você comentasse em relação à glutamina. Como é que está nesse cenário? Como é que estão os estudos? Se estão indicando ou contraindicando, enfim, como é que está em relação tanto ao transplante de medula óssea e também à própria oncologia? O que é que se tem hoje de evidência? Olha, a Nivinha falando aí. É mesmo, amiga. E a questão da orientação, a questão da orientação em relação a que horas o paciente comer, né? Porque não adianta a gente ter esse cuidado, a equipe ter todo o cuidado e o paciente deixar o alimento ali, né? Com todo o processo acontecendo, o processo de deterioração daquele alimento, o paciente come, né? Então, realmente precisa disso. Precisa uma orientação também do paciente, acompanhante e equipe, enfim. Você falou o que mesmo, amiga? Sobre a glutamina, que eu até já discuti com você em relação à glutamina, na atualização do protocolo, você colocou isso também. Mas o que é que tem hoje? A gente tem de cenário hoje em relação à evidência científica, usa ou não usa glutamina, enfim. Olha, existem estudos que eles não têm desenhos muito bem definidos. Alguns estudos, acho que 2, que falaram de que a glutamina poderia, vamos dizer, ter uma deterioração, ter um resultado negativo do ponto do prognóstico clínico do paciente. Então, como não existe uma atualização, né, de estudos falando sobre ao contrário disso, então assim, não existem estudos, não existem estudos bem desenhados
se contrapondo a isso, então você vai ao que tem na prática. Então, não se utiliza glutamina. Além disso, o bochecho, ele não tem uma evidência de melhora. Hoje em dia a gente já tem outros produtos. Então, até porque no centro se faz a laser terapia, isso é o padrão ouro de mucosite oral, né? Então, não se utiliza. E não existe consenso também em relação à utilização da glutamina para melhora da diarreia, né? Ela pode diminuir a frequência, o volume, mas não diminuir a frequência, que os estudos falam. Mas como esses estudos são muito... Não existiram estudos novos, né? Se contrapando a esse de resultado negativo clínico, aí os consensos todos realmente estão aguardando ainda e não recomendam mais. A gente sempre vê lacunas em literatura, é o que mais a gente vê, né? Porque assim, eu sempre falo, não é que não funcione, é que até o momento não existe evidência robusta para justificar o uso de determinado tipo de nutriente, de determinada conduta. E é isso que a gente fica aguardando ansiosamente pelos estudos bem desenhados, bem conduzidos, que é uma dificuldade que a gente vê também. Então, não tem como você comparar estudos diferentes, metodologias diferentes, dosagens diferentes, como você falou até do probiótico no início. Não tem como a gente comparar estudos diferentes com diferentes cepas, se a gente não sabe ali qual é a cepa realmente vai ser necessária para esse paciente. Mas você quer comentar mais alguma coisa em relação ao que a gente trouxe? Não, eu acho que assim, um mundo, como você falou, é muita coisa, né? Mas eu queria dizer em relação que em nutrição, em hematologia, em oncologia, como acontece em nutrição, nem sempre o potencial teórico daquele nutriente, né, ele se reveste em algo factível e que acontece realmente na prática. Então, o nosso conhecimento teórico da bioquímica, de como funciona aquele nutriente, ele precisa existir. A gente precisa ficar atento ao potencial daqueles nutrientes. A gente fala glutamina, HNB. E, por final, é a sua palestra no congresso. Estão abertas as inscrições ainda? Você sabe informar? Então, vai ser quando mesmo? De 24 a 27 de agosto vai ser o congresso da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. E a gente tem mesas multidisciplinares. E tem, sim, a parte da nutrição, né? Então, é bem legal. E esse ano vai ser sobre as novidades em transplante de medula óssea. Então, a gente já falou dos consensos, então a gente está falando do que será que é novo, né? E aí, é muito importante a gente também saber. Enfim, mas para a gente finalizar a nossa live de hoje, o que você poderia falar para um nutricionista que atua em oncologia, em oncohemato, seja o que for, até a própria oncologia geral mesmo, ou para quem tem um desejo de atuar na área? O que você, se você estivesse diante dessa pessoa que você está, na verdade, o que você poderia falar, o que você gostaria de dizer para ela, como a Catarina que começou lá no início, a Catarina agora também, né? Já profissional da área que conseguiu estar aonde sempre desejou, lá no início da residência, quando gostou de oncologia. O que você poderia falar, dizer, enfim. Abra seu coração. Engraçadinho. Não, dizer que siga seu sonho, vale a pena, a nutrição vale a pena, é uma profissão linda, o que minha mãe sempre diz, não é a profissão, é o profissional que vai fazer a diferença, né? Então a gente precisa entender da nossa importância enquanto profissional de saúde e do nosso diferencial. Então, a gente não pode perder a nossa caixa preta, né? E ela é muito bonita, que escolhe pessoas bonitas, que escolhe empatia, que escolhe amor, né? E que em alguns momentos vai ser difíceis, em alguns momentos você vai ter amigos que
que eram pacientes, que passaram por aquilo ali, estão bem, como eu já fiz uma live com Taline, que é uma menina que passou o transplante, que foi minha paciente. Em alguns momentos a gente vai perder alguns pacientes e vai doer. Em alguns momentos a gente vai receber dos pacientes reflexos sim, reflexos da situação dele, e é você a pessoa que recebe, mas não é você a situação. E fazer terapia, né? Então, se aquilo ali incomodou, pegue para você e vá trabalhar isso. É uma forma de você crescer, não só como profissional, como pessoa também. Então, qualquer área, a gente precisa entender a nossa missão nesse mundo, e a gente também não precisa ter medo de ganhar dinheiro sendo um bom profissional, né? A gente precisa se especializar, correr atrás, ajudar as pessoas e ter qualidade de vida da gente. A gente precisa ganhar dinheiro para ter qualidade de vida, né? Então, o que eu sempre falo, cuidar do cuidador, do cuidador, do irmão, do familiar, do amor do paciente, mas é da gente profissional. A gente precisa se cuidar, acima de tudo. Verdade. Uma ótima mensagem que fica aqui para você, fica para a gente, fica para mim. Eu acredito muito que quando a gente fala, exterioriza aquilo que a gente tem por dentro, a gente fala para a gente também. Mas, enfim, eu quero te agradecer, Cata, por ter aceitado o convite, te agradecer imensamente. Você foi uma riqueza ao longo desses anos aí de construção de amizade, com você, com sua mãe, com o Cessi, que veio aí para fechar essa amizade nossa. Mas, enfim, agradecer a presença de todos. Nivinha, que toda hora manda mensagem aqui também, um grande abraço. E a Te todos amo, que mandaram amiga. mensagens, a todos que mandaram mensagens, mandaram as perguntas, Fran também que mandou a pergunta, Obrigada, é, também Reginaldo. o Reginaldo, né, o paciente, o filho da paciente que você já acompanhou, e a Aline que falou aqui que ela se emocionou, adorou a live, ótimo, que bom, Aline. Estou aqui estudando para a prova da residência e Se ganhando gás jogue, dentro de vocês. filha. Se Minha filha, jogue. Salvador, se jogue pro mundo. Se jogue mesmo. A gente foi, nós somos residentes, nós sabemos muito como é as dificuldades. Como eu sempre falo, Cata, eu acho que passou de primeira, não foi, Cata, na residência? Foi. Foi, eu não fui persistente, só passei na terceira vez, então tudo é um processo. Então eu acredito muito em coisas que acontecem no seu tempo determinado, que se eu conseguisse antes, talvez eu não estaria aqui onde eu estou hoje, também não sei, a gente não tem como saber do futuro. Lá demorei pra passar. Não passei de primeira na residência, em primeiro lugar, mas demorei passando no vestibular. Então, cada Isso. coisa no seu tempo. Verdade. E cada um tem que se orgulhar da sua trajetória. Enfim, então, se você está estudando para passar na residência, é algo que você quer, estude, aproveite todo o conteúdo que você tem gratuitamente. Catarina coloca lá coisas no Instagram dela relacionado à oncologia. Tem outros profissionais também aqui no Instagram que trazem conteúdo altamente relevante de forma gratuita. Então, abrace tudo isso, porque no tempo da gente, a gente não tinha algo tão aberto assim como hoje é o conhecimento. Então, no nosso tempo, a gente ia para o livro, ia para a biblioteca, ia para um artigo, enfim, lembro até hoje que quando eu fui para a Unifesp, eu tive que entrar na biblioteca da Unifesp, pesquisar um artigo que uma pessoa do bibliotecário pesquisou lá em cima, no primeiro andar. Eu lembro disso até Eu hoje. tinha Ele que colocou. pegar e aí pedia para o autor pegar o negócio em confusão. E aí eu lembro disso até hoje. Ele colocou num negocinho no elevador que descia o artigo, aí o artigo desceu. Aí eu disse, gente, era um artigo que eu queria há muito tempo, eu só consegui aqui, enfim. Então aproveite todo esse conteúdo. A live vai ficar salva, que algumas pessoas pediram, perguntaram que a live ficasse salva. Eu vou deixar salva para que vocês possam pesquisar sempre, porque oncologia sempre é algo que nos traz dúvidas. E principalmente a oncohematologia, que a gente vê poucas pessoas falando sobre o tema. Mas, enfim, eu quero te agradecer novamente, Cata. Muito obrigado por tudo. E amanhã. Amém. Obrigada. E amanhã a gente se vê no plantão. Então, gente, tchau. Muito obrigado por tudo. Beijo. Aguarde mais reels nossos. Tchau, beijo.